tive a honra, mas dessa vez como presidente do tribunal, em 2014, inaugurar a Vara Federal de Telêmaco Borba. Então foi a primeira vara que inaugurei como presidente e isso me marcou muito. E naquela época, Telêmaco Borba era uma localidade que realmente estava precisando de uma vara, porque a vara mais próxima era Ponta Grossa, ou Londrina ou Apucarana, ou talvez Jacarezinho também. Tive a grata satisfação de instalar a vara de Telêmaco Borba. E recordo que as tratativas iniciaram na corregedoria, quando o Dr. Tadac era o corregedor, e posteriormente ela foi instalada quando eu era o juiz diretor do foro, também na gestão, na presidência agora do Dr. Tadac. Nós focamos na época na questão da acessibilidade da justiça. Nós procuramos instalar uma vara em que suprisse aquele entorno que vai desde Ponta Grossa até Pucarana, Londrina, Maringá ali, que havia um vácuo muito grande nessa região. A subseção judiciária de Telêmaco Borba, ela inicia os trabalhos recebendo basicamente processos novos de EPROC e eventualmente processos que vinham sendo redistribuídos da Justiça Estadual. Uma unidade que recebeu 12 servidores e desses 12 servidores, entre técnicos e analistas, 10 eram oriundos de concurso público. Então pessoas que ainda que tivessem tido outras experiências profissionais estavam também sendo inaugurados na Justiça Federal em Telêmaco Borba. Então isso fez com que esse início de trabalhos na subseção fosse um trabalho muito vocacionado a acolhimento, treinamento e explicação de processos e procedimentos internos para bem acolher 10 dos 12 servidores que eram 100% recentes na Justiça Federal. Uma atividade principal ali naquele momento foi uma atividade mesmo de acolhimento dessas pessoas. Uma coisa muito legal, assim, bem diferente dentro da nossa rotina, né? Bem fora da nossa rotina. A gente tinha que apresentar a eles os procedimentos, as normas internas, regulamentos e principalmente os sistemas. Lá em 2014, o EPROC tinha 4 anos de funcionamento, 4 anos e pouco, começou em 2010, e ele ainda estava num processo assim, de início de desenvolvimento. Então a gente precisava muitas ferramentas, a gente usava muitas coisas externas ao sistema de processo eletrônico. A gente criava documentos no GED, Proinda, fazia mandados de forma externa no SMWeb, cartas também. A gente tinha que interagir com outros sistemas, às vezes até externos da Justiça, com a JG, requisição de pagamento, que é da Justiça, mas, vamos dizer assim, é um sistema mais do tribunal, né, que a gente alimentava. E tudo essa mecânica, assim, toda essa engenharia tinha que apresentar a esses colegas recém-chegados. A gente transformou a sala de audiências, que também, não, como todos, a vara não tinha processos, também ia demorar um pouco para ter audiências, né? A gente transformou a sala de audiências em sala de aula. Eu gostaria de parabenizar a subseção de Telêmaco Borba pelo aniversário de 10 anos de instalação. Tive muitos momentos felizes, positivos na subseção de Telêmaco Borba. E
que estão guardados na minha memória em relação à vida de trabalho, de servidora pública, mas também de como é possível um local de trabalho se tornar nossa família, porque ali nós éramos uma família. Os problemas eram divididos, compartilhados, a gente amparava um ao outro, então isso foi muito importante. Havia uma pizzaria na rua de trás da Justiça Federal do prédio e pelo menos 1 ou 2 vezes por semana todos íamos na pizzaria após o trabalho. E são pessoas que ficaram marcadas assim na minha vida. E foi um período muito desafiador, mas também um período de muito aprendizado, de muita evolução e também de reconhecimento, né? A nossa unidade era muito bem avaliada pela forma como trabalhava e pelo atendimento ao jurisdicionado. Então, assim, valeu a pena. E também, além da parte do trabalho, né? Esse período de 2 anos foi um período em que eu conheci, né, muita gente, os colegas da Justiça Federal, da primeira vara de Telêmaco Borba, e nós criamos laços, né, que eles permanecem até hoje e que com certeza vão ficar para sempre. Em 2016, acabei sendo promovido para a cidade de Telêmaco Borba, que foi uma grata surpresa para mim na ocasião, porque eram várias varas que estavam disponíveis na época, eu me inscrevi para outras também, e acabei ficando com Telêmaco Borba. E para lá fui e fiquei durante muitos anos. Cheguei lá e fui recepcionado por uma vara, um conjunto de servidores absolutamente comprometidos, com conduta eficiente, colaborativa. Realmente eles vestiam a camisa e continuam agindo assim. O curioso é que não tem ninguém de lá, todos os servidores são de fora. E todos eles acabaram se unindo, justamente porque são todos de fora. Poucos, 3 ou 4 só fixaram residência lá, os demais iam na segunda-feira, voltavam na sexta, porque viviam nas cidades ao redor, como Ponta Grossa, Curitiba, Londrina. Então, durante a semana, todo mundo era muito unido, todo mundo almoçava junto, saía junto, fazia as festas junto. E isso fazia com que o ambiente de trabalho fosse um ambiente excelente. Durante o período de pandemia, eu passei morando lá esse tempo todo. Eu ia uma vez por semana, durante a pandemia, uma vez por semana eu ia até a vara para ver como que as coisas estavam e tal. E uma curiosidade dessa época é que eu ia, inclusive, de bermuda e de chinelo. Durante a pandemia. Era só eu e o vigilante, ninguém mais, né? E nesse período a gente conseguiu, mês após mês, durante 2021, todos os meses a gente virava um mês zerado, sem nada concluso. Tudo que entrava para conclusão era feito dentro do mês. A gente virava de um mês para o outro zerado, sem nada pendente. Isso foi até o final de dezembro de 2021, virando para 2022. Isso fruto do trabalho e da união de todos os servidores. Um fato do nosso cotidiano que vale a pena ser lembrado, vale a pena ser relatado, que acontecia com muita frequência, era quando a população local de Telêmaco Borba comparecia ao balcão da Justiça Federal para obter informações sobre os mais diversos assuntos. Era muito interessante. Eu imagino que eles compareciam, que eles iam até a sede da Justiça Federal pela credibilidade da informação que eles recebiam dos servidores públicos e também pela boa vontade dos servidores em atendê-los. Tivemos bons momentos juntos, de muita interação em equipe. Happy hours, confraternizações, mas quero destacar 2 momentos. O primeiro, quando nós fizemos uma visita técnica na Klabin, uma empresa localizada, instalada na cidade, uma das maiores produtoras e exportadoras de papel do Brasil. E no segundo momento, quando nós fizemos um passeio no Rio Tibagi, uma espécie de rafting
com direito a mergulho nas águas ao final do passeio. Foi um período muito especial, de muitos desafios, né? Éramos todos novatos, né? Tanto na parte jurídica quanto morar fora de cidades, né? E eu lembro até hoje que o meu maior desafio na vara foi o nosso diretor na época, o Marcos. Ele chegou para mim com uma prancheta, uma caneta e um papel e o nome de um perito, médico do trabalho. Ele falou assim: olha, a partir de hoje eu gostaria que você assumisse o setor de perícias. Eu pensei comigo, perícias, necessitamos de peritos. E agora ele falou assim: esse será o seu maior desafio. E o que me tocou bastante lá na vara era que as pessoas, no ato da triagem, né, um pouquinho antes a gente fazia triagem, documentação e tudo mais, as pessoas se dirigiam, né, para mim e falavam assim: como é que vocês podem nos atender tão bem? Ô, minha filha, que delícia receber o seu bom dia, que delícia receber, na parte da termação também, ser bem recebida, ter aquele sorriso no rosto. Então a gente sempre tinha conosco que nós éramos servidores públicos. A maioria das pessoas era de fora, então a gente acabou estabelecendo uma amizade bem forte ali e sempre acabava se encontrando assim depois do expediente para fazer alguma coisa, fazia algumas comemorações e aniversários. Então eu lembro com saudade dessa época aí. Queria mandar um abraço aí pro pessoal que ficou por lá. Foi sempre um desafio, desde quando eu escolhi Telêmaco Borba, a cidade. Muita gente falava da cidade, e acho que é uma cidade um pouco injustiçada até, do que falam, do que foi a história dela para hoje. E o que é a Justiça Federal em Telêmaco Borba? É interessante a gente conversar porque é um dos únicos órgãos federais que tem sede, presença efetiva. Nós não temos Receita Federal, não temos outros órgãos em Telêmaco Borba. Então a Justiça Federal personifica um pouco da união lá, a própria Justiça Federal quanto o INSS. Então são os dois órgãos, né? Com relação ao perfil da vara, é uma vara nova, é a penúltima vara da subseção aqui do Paraná, e tem essa característica de hoje, atualmente, ser 100% previdenciário. E o que destaca ali o perfil de Telêmaco Borba no previdenciário? Primeiro, que é uma cidade que recebe muitos processos das outras subseções pela equalização. Então esse é um perfil um pouquinho diferente de algumas subseções que exportam. Nós importamos processos. Então nós atuamos no Paraná inteiro. Em suma, no previdenciário nós atuamos no Paraná inteiro. E elogiando também, além dos nossos valorosos colaboradores da origem, todos aqueles que passaram. Como eu falei, Telêmaco Borba teve uma rotatividade de servidores muito grande nesses 10 anos. Muitos passaram. Ano passado, só para destacar, em 2023, como eu acompanhei bastante Telêmaco Borba, foi o meu processo de titularização. Ano passado, nós tivemos servidores que entraram e saíram no mesmo ano. Então a rotatividade é muito grande, mas pessoas que deixaram suas marcas, deixaram seu legado. Além de todos esses colaboradores da Justiça Federal, uma questão que me chamou muita atenção para ver como é uma cidade acolhedora. Os terceirizados, a equipe de terceirizados, os 4 agentes que trabalham nas seguranças, são da equipe originária. Passa empresa, fica empresa, são os mesmos 4 que estão desde o começo. Isso me chamou muita atenção, dessa questão, desse carinho que eles têm com a nossa sede e com toda essa questão.